Olá, sou Isabel, sou a primeira autora do trabalho que tem como título Diferenciação entre queijo prato e mussarela por meio da utilização de milho ACP. Eu e os demais autores somos vinculados à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Alimentos e pelo Departamento de Engenharia de Alimentos da mesma. Bom, queijo prato e mussarela passam por praticamente pelas mesmas etapas de produção, bem como seus ingredientes. O que se destoa é que no queijo prato, a massa é prensada, embalada e maturada por no mínimo 25 dias. Já no queijo mussarela, a massa é fermentada e filada. Esses queijos, eles são os queijos mais produzidos e consumidos no Brasil, estando a mussarela em primeiro lugar e o prato em segundo. Contudo, por tanta similaridade e demanda desses produtos, os mesmos se tornam vulneráveis a fraudes inerentes a seus processos de fabricação. O queijo prato, por requerer um tempo de maturação, tem um retorno financeiro mais demorado, o que leva a especulações que seja irregularmente vendido antes do tempo necessário, ou até mesmo fabricado como queijo mussarela com adição apenas do corante urucum. Por esse motivo, é indispensável técnicas que detectem a sua composição química a fim de fazer distinção dos mesmos, fazendo-se necessário o uso de técnicas mais minuciosas, como é o caso da espectroscopia no infravermelho médio, conhecido também como MI. Entretanto, essa técnica ela gera um número elevado das que fazendo necessário análises para auxiliar na interpretação desses dados, que é o caso das técnicas de multivariado, onde pode-se utilizar a técnica de ACP para fazer distinção e separação de amostras. Portanto, objetivou-se com a execução deste estudo diferenciar os queijos prato e mussarela com o dia de produzidos por meio de MI e ACP. Então, foram produzidas 10 amostras de cada queijo, totalizando 20 amostras. Para o processamento do queijo prato, foi utilizada a metodologia descrita por Cruz e colaboradores em 2017, e para a produção do queijo mussarela foi seguido a metodologia sugerida por Gonçalves e colaboradores em 2017. Então, as amostras foram submetidas à análise de FTIR-ATR para aquisição dos espectros. Os dados obtidos foram analisados por análise de componentes principais, a ACP, para verificação e separação das amostras, utilizando o programa SAS Studio, e a dispersão das amostras foram feitas a partir do programa Sigma-Plot. Dessa forma, os espectros dos queijos com o dia de produzidos analisados por infravermelho médio estão disponíveis na figura 3, onde a identificação dos grupos funcionais foram feitas segundo Pax e colaboradores de 2019 e Gonçalves em 2019, onde o número de ondas é encontrado em 3.600 a 3.100 e são associados a água e lipídios, respectivamente, e o número de ondas entre 1.700 e 950 estão associados a vibrações de lipídios, amidas 2 e 3, de proteínas e carboidratos. Então, a análise de componentes principais das amostras de queijo prato e mussarela com o dia de produzir estão representados na figura 4, onde se pode verificar a separação dessas amostras, onde o prato está representado pelo círculo vermelho e a mussarela representado pelo círculo preto, em que o CP2 foi o componente principal responsável pela separação das amostras, e pelos resultados encontrados verificou-se que a água e a gordura foram os componentes do queijo que correlacionaram com esse componente principal, em que a água correlacionou de forma positiva e a gordura de forma negativa. Isso pode ser explicado, porque os dois processamentos, tanto do prato quanto da mussarela, passam pela etapa de corte, em que os grãos gerados na mussarela são grãos maiores, fazendo com que há uma maior retenção de umidade. E na mussarela também ocorre a etapa de filagem, onde pode ocorrer lixiviação de nutrientes, como a gordura. E dessa forma, esse componente, a gordura, pode ter contribuído para a separação das amostras, uma vez que os dois queijos foram produzidos com a mesma matéria-prima. Então, como conclusões, a técnica MI aliada à ACP foi capaz de diferenciar os queijos prato e mussarela com o dia de produção e mostrando-se boas ferramentas que podem ser empregadas para a distinção de novas amostras. A água e a gordura foram componentes que mais variaram entre os queijos prato e mussarela com o dia de produzidos, inerentes às distintas e específicas etapas que há em seus processos. Obrigada pela atenção.